certo? Olha eu aí de novo. Então, o tema desse vídeo aqui é bem simples. Existe um fenômeno no Brasil que consiste, né, no âmbito do futebol, tá? Estamos falando ainda de futebol, tema leve, né? Existe um fenômeno interessante que se dá aí entre os times que são rivais do Corinthians e que isso daí acabou se propagando por todo o país, né? Que é o de desvalorizar os campeonatos estaduais em detrimento da Libertadores da América, né? E de campeonatos que são assim mais jovens. Então, por todos os lados você vê que permeiam-se rankings, né, que atribuem pontos a cada competição, e no final eles fazem a soma lá dos pontos e chegam à conclusão de que os times deles, né, times mais jovens e com menos tradição, pra falar a verdade, tem mais pontos e portanto são maiores, tá? Só que tem uma coisa, o que se vê em todos esses rankings é uma atribuição extremamente pobre, é uma apreciação assim ridícula dos campeonatos estaduais, como se eles não valessem nada, tá certo? Eu até concordo com você que a importância dos estaduais foi sendo paulatinamente reduzida, tá, em favor do Campeonato Brasileiro, que foi criado em 1971, da Libertadores da América em 1960, mas que só pegou no Brasil ali em meados dos anos 90, justamente porque o São Paulo, que era pequeno, ganhou essa porra e para se valorizar, né, começou a tratar este título como se fosse o mais importante. Antes disso ninguém ligava para esta merda, tá? Então, você que é Enzo, né, você aí que nasceu nos anos 2010, né, você não sabe, você não consegue nem imaginar isso, tá? Isso daí é um fenômeno geracional, perdão. Então, senhores, é o seguinte, eu queria falar que todos esses rankings aí são uma bosta. Todos esses rankings são fezes, como diria o Lorde Vinheteiro. Todos eles são fezes. Todos eles desprezam a história, tá? Eu queria informá-los de que o Campeonato Paulista, durante 80% da história, foi o campeonato mais importante para os times de São Paulo, tá? Inclusive na época onde já existia Libertadores e Campeonato Brasileiro, era a competição Master, era a competição mais importante, aquela que os times queriam ganhar, porra. Então olha só, qualquer ranking, qualquer um que não leve em consideração a variação temporal da importância do Campeonato Paulista não é sério. Então assim, você chega numa situação onde em 2020 o time pode fazer 20 pontos pontuando, ele pode ganhar Mundial de Clubes, pode ganhar Libertadores, Recopa e o caralho, mas se ele jogou em 1920, por exemplo, ele só pode fazer 1 ponto. Ou seja, quer dizer que a possibilidade de o time fazer pontos hoje é muito maior do que aquela do passado. Então isso é um ponto de vista caipira, isso é um ponto de vista falso, filha da puta, desonesto, que parte do princípio de que o presente é melhor do que o passado, tá? Otários, babacas, isso é ridículo, tá? Então assim, se vocês quiserem fazer um ranking sério, né, para não falar que eu fico só criticando também, vou propor aqui uma démarche construtiva, tá, senhores? Peguem todos os anos ali, desde 1900, desde que o esporte de Charles Miller aterrissou no Brasil, você atribui a mesma quantidade de pontos possíveis por ano. Uma vez que você fez isso, você vai atribuir a cada competição um valor por ano, né, que existiu naquele ano, um valor proporcional a essa quantidade de pontos fixos. E aí você pode fazer um ranking sério. Mas sabe por que vocês não vão fazer? Porque se vocês fizerem, vocês vão chegar à conclusão de que o Corinthians é grande pra caralho. O Corinthians é grande pra caralho e vocês nunca vão admitir isso, tá? Então assim, todas essas discussões sobre ranking, tudo isso é uma palhaçada, tudo
isso é uma bobagem sem tamanha, tá? Isso daí é mais uma expressão da característica brasileira de destruir o seu passado, tá? Isso daí revela algo mais profundo na nossa personalidade enquanto povo, que precisa ser retrabalhada, né? Você quer um exemplo disso? Veja os vídeos de São Paulo e do Rio de Janeiro nos anos 30, tá? Você vai perceber que as cidades brasileiras, antigamente, na época do Império, se pareciam muito com as cidades europeias, tá certo? Mas o que aconteceu? O Brasil destruiu tudo, porque sempre que tem uma nova moda que chega do exterior no Brasil, a tendência do brasileiro é se apagar todo o seu passado e começar do zero. Então é isso que nós fizemos. Então nos anos 60, novos tipos de arquitetura, novas técnicas de construção entraram em circulação e o Brasil simplesmente destruiu tudo para construir tudo novo, né? Então é um processo sistemático de destruição da história e do passado, tá bom? O que acontece? Aí o que faz? O idiota vai, ganha dinheiro no Brasil e vem para a Europa ver, né, aqueles monumentos, né, de façada clássica, barroca, etc. Ele vem ver aqui na Europa o que ele destruiu no Brasil, tá? Então isso é ridículo, isso é uma babaquice. E infelizmente isso daí está intrínseco. Esse fenômeno é intrínseco à personalidade do brasileiro, tá? Isso está errado. O Brasil tem que aprender a se orientar para o futuro, mas guardar suas raízes, conservar o seu passado. Aqui na Europa o que eles fazem é o seguinte: eles guardam o patrimônio histórico, eles não destroem as suas referências e constroem em novos distritos coisas modernas. Então você tem uma coabitação harmônica entre o antigo e o moderno, e é isso que faz a beleza da Europa. É você guardar suas raízes e ao mesmo tempo continuar progredindo, continuar aplicando a modernidade na sua arquitetura. Então vejam que isso é um princípio que se aplica. Ora, no Brasil eu acredito que isso esteja ligado à destruição das famílias, tá? A promiscuidade mesmo, porque quando você está numa lógica quando você vive numa lógica familiar de transmissão, né, na qual você herda princípios, valores dos seus ancestrais e você os repassa aos seus descendentes, colocando ali uma pequena contribuição pessoal, né, você consegue entender isso. Mas assim, você veja que não apenas na arquitetura, mas no Brasil todo mundo começa do zero sempre, né? Todos os brasileiros são Adão no paraíso, né? É como se ele fosse o primeiro em tudo. Então ele não tem pai, não tem avô, não tem história. Isso é a causa do subdesenvolvimento brasileiro, tá, pessoal? Então veja que um pequeno detalhe, né, como a criação de um ranking futebolístico esconde assim coisas, defeitos profundos na nossa personalidade nacional, tá certo? Então isso é feio, isso é uma babaquice. E fica aí o meu protesto, né, para os objetivistas do futebol e ignorantes do passado, tá ok? Um abraço aí para vocês.